A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta segunda-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a bênção, o milagre, o agir, o mover de Deus sobre todas as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E falar, amados, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, que cada dia está mais próxima. Os sinais estão acontecendo em toda a terra, em vários países, em vários continentes, estão acontecendo os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas, infelizmente, não estão dando a importância necessária. Muitas pessoas paradas, desanimadas, desacreditadas. Muitas pessoas até ouvem a palavra, mas não dão a importância que precisava sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos, creio eu, os últimos tempos da Igreja de Jesus Cristo na terra, aonde pregamos a palavra de Deus, aonde oramos, pedimos, todos os dias orai sem cessar, como diz também a palavra de Deus, perseverai nas orações, na oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos a Deus todos os dias perdão, misericórdia por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados. Pedimos perdão ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Pedimos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó todos os dias perdão e misericórdia, proteção, livramentos de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Oramos uns pelos outros, conforme a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, assim que venhamos fazer, orar, pedir, clamar a Deus, pedir a bênção de Deus, os milagres de Deus. Orai uns pelos outros, assim oramos todos os dias pelas famílias, pelas vidas, pelos aqueles que estão doentes, enfermos, necessitados, acamados, aqueles que estão flagelados, que precisam do milagre de Deus. Amados, se nós olharmos para o panorama mundial, nós vamos ver guerras, um sinal da volta de Jesus, rumores de guerras, problemas climáticos cada vez mais fortes, terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis, tornados, enchentes, vários tipos de sinais sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Vemos também o amor de muitos se esfriando. Hoje nós vemos uma grande dificuldade em pregar a palavra de Deus, em as pessoas aceitarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregamos a palavra de Deus, convidamos pessoas para que venham se reunir para ouvir a palavra de Deus, mas o endurecimento de coração está aumentando. A cada dia, a cada ano, nós vemos mais um endurecimento de coração aumentando.
Pessoas são convidadas a participarem de cultos, reuniões da família de Deus. Muitos apenas leem a mensagem, o convite, ouvem o convite, mas endurece os seus corações. Aonde nós vemos a palavra de Deus que diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará e terão comichões nos ouvidos para a sã doutrina, para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas se envolvendo em muitas milhares de religiões em todo o planeta Terra. O ocultismo, que são as religiões como a feitiçaria, a bruxaria, o satanismo, religiões ocultas, a idolatria, aonde religiões que se adora, se venera a imagens, ídolos e esculturas, a religião supersticiosa, mística, através de amuletos, objetos que também são venerados, adorados. Então nós vemos muitas religiões e muitas pessoas até têm um coração aberto para receber estas religiões na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas quando nós falamos do evangelho do Senhor Jesus Cristo, a qual o apóstolo Paulo não se envergonhava, porque era o poder de Deus, quando nós convidamos pessoas para ouvirem o evangelho e os ensinamentos de Jesus, muitos fecham o seu coração. Muitos até vão dizer: eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha igreja. Pare de me convidar. Amados, perante Deus, o importante não é ter religião. O importante é ter Cristo no seu coração, Deus no seu coração, seguir ao Senhor Jesus Cristo. Em João 8:31, Jesus Cristo, ele está falando a uma multidão, a pessoas, e aí ele está pregando os seus ensinamentos. E aí ele faz uma pergunta: se as pessoas verdadeiramente querem ser seus discípulos. Para ser verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus Cristo, é preciso permanecer, obedecer, praticar aos seus ensinamentos. E no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, um versículo muito usado, tanto na igreja, na religião, como até na política, se usa este versículo. Mas para conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus está se referindo aos seus ensinamentos. A idolatria não pode libertar as pessoas, porque ela aprisiona as pessoas. O ocultismo, através da feitiçaria, da bruxaria, não pode libertar as pessoas, porque ela aprisiona as pessoas. A superstição, através de amuletos, através de objetos, não pode libertar as pessoas, porque estas práticas aprisionam as pessoas nas trevas. O que liberta as pessoas, como diz em João 8:31, 32, é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E isto muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram ainda entender, que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. Nós vemos muitas denominações religiosas que usam esta frase: Jesus salva,
Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus voltará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único Senhor e Mestre. Pregam da boca para fora. Mas se olharmos para muitas destas nações religiosas que falam, que citam estas frases, nós vamos ver ali círculos, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, várias práticas do ocultismo, da idolatria, amuletos, protetores, envolvimentos com o ocultismo, aonde nós vamos ver muitos querendo fazer inovações e modernismo, copiando gnósticos, copiando o misticismo nos seus templos religiosos. Coisas que não vão edificar, mas vão trazer uma confusão. E a Bíblia diz que Deus não é de confusão. Se Deus não é de confusão, quem será então de confusão? Por que nós vemos tantas confusões em várias denominações religiosas? O que é permitido numa é proibido na outra. O que é não pecado numa pode ser pecado na outra. Por que nós vemos tantas divisões, confusões em várias denominações, placas religiosas? Porque, amados, cada um quer fazer do seu jeito. Cada placa religiosa quer fazer do seu jeito. Cada denominação religiosa quer fazer do seu jeito, não do jeito do Senhor Jesus Cristo. Hoje muitos não estão mais se importando com aquilo que Deus fala, mas estão se importando com aquilo que eles acham ser o melhor para as suas vidas, para a sua denominação religiosa, para a sua placa religiosa. Por isso que nós vemos muitos ensinamentos e práticas que nasceram nas trevas e são introduzidas para a igreja. Hoje nós vemos a rejeição ao Novo Testamento, à Nova Aliança. Em Hebreus está escrito que a Nova Aliança é superior à antiga. Se não fosse assim, não se precisaria fazer uma nova aliança. Mas infelizmente algumas denominações citadas, cristãs, evangélicas, precisam ir lá na antiga aliança para trazer doutrinas para a sua denominação religiosa, porque tratam Jesus como um Deus menor e insuficiente. Pregam que Jesus é o único Senhor e Salvador, o único Mestre, o bom pastor. Jesus é o nosso suficiente Salvador, único e suficiente. Abrem a boca para falar isto, mas precisam ir lá na antiga aliança para trazer a observância de roupas, de alimentos, de dias. Algumas práticas, se você não seguir, você vai para o inferno. Se você não guardar tal dia da semana, você vai para o inferno. Se você comer tais alimentos, você é impuro, vai para o inferno. Se você usar tais tipos de roupa e não usar este, você vai para o inferno, porque você é um devasso, você é um endemoniado, você é um mundano. Se você não pagar isso, você vai para o inferno, porque você é um ladrão. Amados,
Em Atos 4,12 diz que não existe nenhum outro nome, nem no céu ou nem na terra, a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus tem ensinamento para a sua igreja. Mas para muitos os ensinamentos de Jesus são insuficientes e precisam voltar na antiga aliança para trazer a complementação, a suficiência para suas doutrinas religiosas. Por isso que nós vemos hoje muitas denominações religiosas trazendo cerimônias, rituais, dogmas que não vieram do Senhor Jesus Cristo. E quando você fala contrário a algumas práticas, você é chamado de intolerante religioso, que você traz uma palavra odiosa, te chamam de rebelde, te chamam de desigrejado, desviado, porque você não aceita as práticas religiosas desta denominação religiosa. E eles rejeitam Jesus como único Mestre e Senhor e vão buscar em várias fontes ensinamentos, doutrinas, costumes para suas denominações, corporações religiosas. Primeiramente, nós temos que entender quem é Jesus para nós. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Ou ele é sim ou não. Ou cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, sim ou não. Ou nós cremos que quando ele diz creiam em Deus e creiam também em mim, eu e o Pai somos um só, cremos sim ou não. Ou nós cremos que quando ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, cremos sim ou não. Ou nós cremos que quando Jesus diz, vão por toda parte da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou nós cremos sim ou não. É escolha de cada um. Em Mateus 28:18, Jesus Cristo diz na parte A, e foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou nós cremos sim ou não. E depois ele fala, portanto vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, mandamentos, e aos que crerem, batiza eles. Hoje nós vemos pessoas dizendo ser de Jesus, mas tratam Jesus como Deus menor e insuficiente. Que tipo de pessoas são essas? As que não creem totalmente no Senhor Jesus Cristo. Precisam guardar dias para serem salvos. Precisam evitar tais alimentos para não serem impuros. Precisam usar tais tipos de roupas para não serem mundanos.
sendo que nós sabemos que nós temos que se vestir de forma decente, que não vá provocar mau testemunho, escândalos. Decência deve ser um pensamento de um cristão. Mas quando a pessoa exige que tem que ser assim, 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 ela começa a comandar vidas, ditar regras. E não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus está voltando. Que Deus tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, que Deus continue salvando, libertando, curando, transformando vidas. Eu oro por todos os enfermos, por todos os acamados, por todos os necessitados. Eu oro pelo Brasil e fora do Brasil, onde muitos problemas climáticos estão acontecendo, onde guerras estão acontecendo. Eu oro pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra. Eu oro por todos os necessitados, flagelados em todo o planeta Terra, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, várias partes da terra estão acontecendo enchentes, problemas climáticos. Eu oro por todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por todas as famílias, que Deus venha nos proteger e nos livrar de todo mal. Que Deus venha nos proteger e nos marcar com o sangue do Senhor Jesus Cristo e nos livrar a nós, a nossa casa, a nossa família de todo mal. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros, orando pelo Rio Grande do Sul e todos os estados brasileiros e todos os países da terra, por todos os necessitados, doentes, enfermos, orando para que Deus venha salvar os perdidos, libertar os cativos, curar os enfermos, sarar os feridos, libertar vidas, salvar vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. E eu peço a todos, compartilhem esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço para que todos venham juntos, unidos, no Senhor Jesus Cristo, mostrar que só existe um caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.